Noite. Boa noite, tudo bom? Agora sim, pessoal, estamos ao vivo novamente. E aí, agora vamos lá, voltando à dinâmica da nossa aula de hoje. Quero só comunicar aqui o pessoal do Instagram, dentro de instantes, só um minutinho. Só um segundinho, vamos lá, vamos lá. Pessoal, agora a gente inicia a nossa aula, tá bom? A gente já tá pronto aqui. Teve um detalhe técnico aqui, como qualquer streaming ao vivo, às vezes acontece. Então, vamos lá. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado sempre pela audiência aí. Os que entraram, saíram. Tá bom, colegas? Vamos lá, ó. Nossa aula de hoje, sítio centrífugo e câmara de suta. Para não perder a que a gente falou agora há pouco, nós temos alguns recadinhos, tá bom? Gostaria de comunicar aqui, né? A gente já vai postar o cronograma da semana que vem entre sábado e domingo para as aulas de segunda e terça, que a gente vai continuamente fazer durante 2021. Também não esqueçam de baixar o e-book e acessar o nosso grupo no Telegram, que diariamente a gente posta algum conteúdo relevante, ou algum vídeo, ou algum comentário, ou algum ajuste em relação a algum procedimento, técnica, tá legal? E isso é importante porque nós estamos dentro desse processo do projeto do Licor 24 Horas de, né, transmitir vários temas. Desde a gente já está entrando na 9ª semana e aqui em relação a essa dinâmica de temas mais simples para que todos possam entender, né, o objetivo do Academia do Licor, que é trazer para vocês aulas relacionando as lâminas de licor, o método do Academia do Licor, que é relacionar o que a gente enxerga na resposta celular ao microscópio, né, correlacionando com os exames de imagem, aplicando junto com os Heibergramas e também comparando com as questões clínico-laboratoriais que são muito, muito relevantes. Pessoal, quem está no Instagram, a gente está ao vivo no YouTube, tá bom? Então, a aula de hoje, sítio centrífuga e câmara de suta. Muitos colegas me perguntam, professor, qual que é a melhor, qual que é a tem mais relevância? Eu tô com receio de fazer um investimento alto na sítio centrífuga, quais os valores, quais as vantagens e desvantagens de cada um, tá bom? Isso é bastante importante, pessoal, porque eu procurei trazer aqui de uma maneira muito, muito simples esse comparativo. O comparativo de hoje, a aula de hoje é bastante técnica, tá? Por quê? Porque eu vou demonstrar para vocês, né, essas nuances e essas diferenças para que cada um consiga colocar dentro da sua rotina, do seu dia a dia e aplicar. Tem uns que tem mais capital para investir, outros não, mas a qualidade, com certeza, em algumas situações, ela fica diferente quando a gente utiliza um desses métodos da confecção da lâmina, tá bom? Então, antes de mais nada, para quem não conhece, tá? Qual é o conceito em relação à sítio centrífuga e à câmara de suta? São métodos de concentração de células, e podem ser quaisquer células, tá? Também agentes microbianos, tá? Então a sítio centrífuga ela não nem necessariamente utilizada para células, ela pode concentrar qualquer material que precise visualizar um microscópio para qualquer tipo de corante. Isso é bastante aplicável dentro do laboratório, não só para o líquido cefalorraquiano, pode ser para líquidos, pode ser para urina, pode ser para todos os tipos de materiais que entram na microbiologia para fazer o GRAM, para fazer o ZIL e assim sucessivamente, tá? Tudo que precise concentrar, colocar numa lâmina, é possível utilizar a sítio centrífuga. Isso é bastante interessante porque muitos têm em mente essa relação de que a sítio centrífuga é só para o líquido cefalorraquiano. Não, ela pode ser utilizada para várias matrizes biológicas, tá bom? É claro que no líquor a gente utiliza com maior frequência justamente pela dinâmica, pelas técnicas, pela volumetria, pela quantidade de células, e isso fica bastante claro e bem diferenciado quando a gente utiliza, quando a gente compara com a técnica de sedimentação, tá?
Lembrando quem tá no Instagram, pessoal, a gente tá ao vivo no YouTube, tá bom? E aí, ó, professor, câmara de suta, o que você me diz, o que me recomenda, quais, né, eu nunca vi, quero comprar, onde eu posso, de que maneira opera a câmara, é muito difícil. Pessoal, geralmente a câmara de suta é feita de um material plástico, tá? Ou PVC ou acrílico. Ela tem três partes importantes. Ela tem a base, ela tem o cilindro conector e ela tem o espaço onde a gente coloca a lâmina e em cima da lâmina a gente coloca o papel, um papel absorvente, tá? Esse papel também é importante e aqui eu diria que é um ponto crítico em relação à câmara de suta, já falando diretamente, tá? Que é, na minha opinião, justamente esse ponto de acerto entre o cilindro conector, o papel, geralmente no laboratório, o papel filtro, né, o papel absorvente, e a lâmina. Ah, professor, como assim? Se você aperta demais, você quebra a lâmina. Se você utiliza um papel filtro um pouco mais fino, não funciona. Por quê? Porque nós estamos com estruturas sólidas, né? Essas estruturas sólidas, na hora de pressionar e fazer pressão, pode ter alguma falha ali, quebrar a lâmina, perde todo o material e você nem visualiza isso. Então, qual que é o grande segredo aqui? E eu operei 2, 3 anos muito a câmara de suta, tá? Qual que é o principal segredo na câmara de suta? Não é nem em si ela, né, a aquisição dela, mas sim ter um orifício de corte extremamente preciso do diâmetro interno do cilindro conector para que faça o corte perfeito do papel filtro, tá? Esse é o grande segredo da câmara de suta. E não adianta usar aquele papel filtro muito fininho, tem que usar um intermediário, tá? Para que possa ter uma superfície mais maleável, né, com uma espessura maior, na hora de entrar em contato com a lâmina, essa pressão. E aí, esse segredo em relação a esse orifício de corte, muitos falam assim, ah, professor, mas eu sou bom, eu consigo fazer na tesoura. Não. Qualquer milímetro que fique fora do ajuste do cilindro com a lâmina, com a área de pressão, vai fazer com que não dê certo o processo da confecção da lâmina. Então, tem que ser perfeita a área, pessoal, perfeita. E aí sim, você vai ter uma boa resposta, uma boa técnica na confecção dessa lâmina, tá? E isso a gente percebe muito, tá? Até mesmo em relação às diferenças de PVC e acrílico. Ah, professor, qual que é melhor? Qual a câmara de suta que é melhor? De PVC ou de acrílico, né? Eu trabalhei muito com a de PVC. A de acrílico eu já não saberia dizer muito em relação, justamente porque os materiais são um pouquinho diferentes. Então a durabilidade, parte de lavagem, tudo isso pode ter alguma diferença. Entretanto, depois que você supera esse segredo, tá? Esse segredo que é mandar confeccionar um orifício de corte perfeito do diâmetro interior do cilindro conector para fazer o corte do papel filtro, aí sim. Aí você, né, faz o corte do tamanho da lâmina no papel filtro. Na área central, você faz o corte exatamente do diâmetro do orifício, né, do interior desse cilindro. E aí você faz compressão aqui com essa rosca entre o papel filtro e a lâmina. Estando calibrado essa pressão, sem quebrar a lâmina, perfeito, ela está pronta para utilizar, tá? E aí, professor, quanto que eu utilizo, quais os volumes, né? Quanto tempo fica? Vejam, em média, se coloca entre 50 e 100 microlitros do material, né? Nós estamos falando aqui do líquido cefalorraquiano. Ah, professor, mas se eu sedimentar, pode ou não pode? Né? Claro que pode, pessoal. Se você sedimentar, melhora. E isso faz com que você tenha que diminuir o volume a pipetar na câmara de suta, tá? E aí, quanto tempo? Como as células vão sedimentar por força gravitacional, né?
Quanto maior o volume que você colocar ali, mais tempo essas células vão demorar para sedimentar na lâmina. Ah, professor, mas e aí? Como que eu faço para extravasar esse material que não sedimenta, né? Veja, aos poucos você vai utilizando e desrosqueando o cilindro conector, tá? Que está lá sob pressão em cima do papel filtro da lâmina, e aos poucos você vai retirando, fazendo esse no movimento contrário do aperto, né, obviamente, e vai aos pouquinhos fazendo com que amplie a área de absorção do papel, do papel. E isso não pode ser abrupto, porque também você pode perder, ressuspender as células e perde a lâmina. Professor, quais os problemas maiores em relação à câmara de suta? A gente vai falar na sequência, tá, pessoal? As desvantagens. Aqui a gente está falando um pouquinho da parte técnica. Quanto tempo que leva para sedimentar, né? Por força gravitacional? De 1 a 2 horas. Isso depende muito da concentração e do volume que você coloca lá. Em média, entre 50 e 100 microlitros de material, o ideal é ficar por volta de 2 horas. Nossa, professor, quanto tempo? Exatamente, é bastante tempo. E aí tem uma série, né? Uma série de problemas que pode acontecer no meio do caminho. Você pode apertar muito, quebra a lâmina. Se você desrosquear muito rápido, você pode, né, o cilindro conector, você pode extravasar muito, o líquor ressuspende, perde a lâmina. Às vezes não fixa a lâmina da maneira correta, então eu recomendo que vocês utilizem sempre também uma albumina, assim como a gente utiliza na CIT centrífuga, tá? Para melhorar a fixação da lâmina. Essa fixação é importante porque vai dar maior qualidade na hora de corar e vai fazer com que você tenha mais segurança também e evite que parte daquele sedimento que a câmara de suta fez não desprenda da lâmina e vá embora e fique com uma lâmina prejudicada, tá? Então, o resumo em relação à operação à câmara de suta mais ou menos seria esse. Ah, professor, comparando a CIT centrífuga. Calma, a gente vai falar depois que a gente comentar um pouquinho a CIT centrífuga, a gente vai falar das desvantagens, das qualidades, né, onde que se usa, por quê, quando, de que maneira, qual que é a minha opinião. Então, dando sequência. CIT centrífuga. Aqui, pessoal, eu não faço referência a nenhum tipo de marca, né? E sim aqui, ultimamente, eu tenho trabalhado bastante. E em relação a CIT centrífuga, a gente tem uma série de procedimentos conforme cada fabricante, tá? E por conta disso, isso é muito variável. Geralmente, a parte física da CIT centrífuga, ela tem dois tipos de procedimentos com duas abordagens em relação às peças, tá? Nós temos fabricantes que utilizam funis, né? Esses funis com papel filtro e lâmina, e nós temos fabricantes que fabricam a CIT centrífuga com bloco, geralmente acrílico, blocos, papel filtro e lâmina para fazer a confecção da lâmina. Essa confecção, professor, qual que é melhor? Com funil ou com bloco? Pessoal, isso é muito relativo, porque vai da operação de cada um. Não tem um ruim, não tem um bom, não tem um ótimo. Todos todos atendem à necessidade. É claro que tem o parâmetro da facilidade, né? É mais fácil trabalhar com funil? Tem gente que diz que sim. É mais fácil trabalhar com bloco? Tem profissional que fala que sim, né? Isso é muito relativo. Entretanto, todas chegam no mesmo caminho, tá? E lembrando que os blocos eles podem ter espaços para dois pacientes, né? 2 orifícios, assim como também o funil que pode ter espaço para 2 pacientes. E aí, professor, como que isso a gente encaixa na CIT centrífuga? Lembrando que a CIT centrífuga, dependendo do fabricante, ela é adaptada de uma centrífuga normal. Então, só muda o bloco de rotação. No bloco de rotação tem lá o espaço para os encaixes, que tem fabricantes que tem para 2 pacientes, para 4 pacientes, para 12 pacientes e assim sucessivamente, dependendo do tamanho, ou por bloco, que eu estou dando exemplo aqui, ou por funil, tá? Nesse exemplo, como que funciona?
você vai lá, faz toda a preparação do líquido cefalorraquiano, você sedimenta, você prepara a amostra. No momento que você vai operar a CID centrífuga, você vai lá, né, liga ela, você vê se está tudo correto a rotação. Nessa rotação já vem pré-determinada de fábrica, mas você pode fazer as alterações conforme a sua validação, tá? E aí você faz a montagem do bloco. Geralmente essa montagem ela é bastante importante, por quê? Porque muitos nem, né? Tanto é que muitos dos nossos vídeos relacionados a isso no canal, às vezes nem tem tantos acessos, porque o pessoal acha que já trabalha perfeitamente com isso, e pequenos detalhes são irrelevantes, né? Mas não são. Como que você lava esse bloco? Como que você reutiliza esse bloco? Como que você seca esse bloco para fazer a reutilização dele? Veja, eu não recomendo nenhum material que fique nocivo para o bloco, né? Ah, professor, dá um exemplo, hipoclorito, tá? Eu não recomendo também os saponáceos, que são os detergentes. E por quê? Porque ambos deixam residuais, principalmente, mesmo se for funil ou se for bloco, principalmente se você deixa de molho o material, tá? O bloco ou o funil, e deixa pernoitando ali, só vai fazer um enxágue no dia seguinte. Esse enxágue nem sempre tira todos os resíduos que lá ficam dos elementos químicos de ambos, tanto do hipoclorito como das saponinas. Então, isso pode, na hora de você fazer a confecção da lâmina, prejudicar a morfologia e prejudicar, inclusive, lisar as células e lisar hemácias. Isso é muito, muito comum de acontecer. Ah, professor, então como que você utiliza? Veja, imediatamente após a utilização do bloco, né, que você ou o funil, imediatamente água corrente. Água corrente deixa secando. Ah, professor, mas eu tenho aqui uma pistola de ar comprimido, que tem ar comprimido aqui no meu laboratório. Ótimo, então já faz a secagem na hora ali, tira todo o resíduo de água que ficar e deixa secando o material mais um tempo, e depois você guarda num frasco hermeticamente, né, que feche e não pegue poeira. Isso é muito importante. Por quê? Eu já recebi lâminas de colegas com dúvidas que tinham fragmentos de insetos e estavam lá corado e o pessoal estava achando que era bactéria. Eu já recebi fragmentos de poeira que coraram, o pessoal achou que era célula neoplásica. Eu já recebi fotos de fragmentos de talco, que o pessoal, né, que estava em grupamentos acharam que era cristais no líquor. Então isso parece simples, mas quando o profissional não tem tanta experiência assim, esses pequenos detalhes geram uma confusão, principalmente no plantão. E aí, né, isso consome o colega a tal ponto que ele se perde até mesmo de interpretar e ver o que ele tá, né, o que ele tá vendo. Ele começa a perder enfim, a confiança e o raciocínio correto em relação a isso, né? Ah, professor, eu não acredito nisso que você está falando. Pessoal, isso é perfeitamente... não é nem possível, isso aconteceu. Eu recebi imagens em relação a todos esses 3 exemplos que eu estou falando para vocês. Ah, professor, mas isso aí é quem não tem experiência, quem não está no dia a dia. Pessoal, nem sempre quem opera CID centrífuga é quem vai lá e faz a limpeza daquela bancada e faz a limpeza daquele material. Como que você, o licorologista, vai estar, se você não está ali por dentro de como seus equipamentos são devidamente limpos ou devidamente ajustados para a sua operação, né? Se você não se compromete nisso, como que você garante que aquela lâmina que você está fazendo está correta? Pessoal, quem está no Instagram, a gente está ao vivo no YouTube, tá bom? Então, esses detalhezinhos parecem bobos, mas acontecem todo dia aqui na Academia do Líquor e a gente recebe de vários colegas do Brasil e de fora do Brasil. Então, continuando a nossa aula aqui, tá? Nesse modelo, o bloco tem um espaço para 2 pacientes, a gente coloca o papel filtro e a lâmina devidamente limpa, tá? Depois você retira da caixa, uma dica, você retira da caixa, tá? Coloca também num frasco hermeticamente fechado, tá? Para não pegar poeira, não pegar nada, insetos, restos, nada, talco, nada. E aí, quando você vai utilizar as lâminas, você passa álcool, tá? Seca bem com papel, tá? Evitar pano, melhor é papel,
na minha concepção, tá? Porque pode deixar também o pano, algum resíduo ali que pode confundir até mesmo com espiroqueta, que a gente já teve imagens em relação a isso, tá? Então evita isso, limpa bem e aí utiliza a lâmina. Não pega direto da caixinha que vem da fábrica e coloca lá para utilizar. Pode ter resíduo, quem não tem experiência pode confundir. E vocês percebam que as lâminas, às vezes quando cora, elas ficam bem residuais, né? Parece que tem sujeira embaixo, que corou, né? Essa coloração, às vezes é algum pó lá da fabricação, algum pó do papel, alguma coisa ali que corou e fez com que confundisse você, tá? Então, dentro dessa operação aqui, tá feito, ó, bloco, papel, filtro, lâmina. E aí você coloca devidamente na região onde nesse exemplo que eu estou dando aqui, que é uma centrífuga com bloco, você coloca para rotação. Ah, professor, se eu só coloca só um, eu tenho que equilibrar. Pessoal, qualquer centrífuga a gente equilibra, né? Então eu também tenho que fazer sempre em duplicata, quadruplicata, sempre para fazer o equilíbrio da centrífuga a gente faz. E nesse caso, ainda por lâmina, dá para colocar dois materiais, dois pacientes ou um paciente em duplicata, tá? Isso facilita bastante na hora de fazer você ampliar o número de campos, ampliar o número de lâminas a serem analisadas. Ah, professor, e quanto que eu coloco na CIT centrífuga? Eu tenho dúvida, aqui no laboratório eu faço assim, faço assado. Veja, como que eu opero, pessoal? A gente já falou várias vezes no canal, mas nunca é demais a gente reforçar isso, tá? Pode utilizar, dependendo da situação. Ah, professor, de pesquisa célula neoplásica. Eu centrifuguei todo o líquor a baixa rotação, aí fui lá e peguei todo o sedimento e coloquei na CIT centrífuga. Perfeito. Geralmente as CIT centrífugas aceitam 20, 50 microlitros e tem algumas até 100 microlitros. Mas vejam, se você vai colocar um material para fixar albumina ou soro de algum paciente, o ideal é que você, né, lembre que você vai colocar o mesmo volume que você está colocando do sedimento do líquor, você vai colocar a albumina. Então fiquem atentos em relação a isso, tá? Para não criar um ambiente com volume muito extrapolado, porque daí além de sujar toda a sua CIT centrífuga, o papel filtro não vai conseguir, o papel absorvente não vai conseguir absorver todo aquele volume e aí vai fazer, né, vai sujar toda a sua CIT centrífuga e pode eventualmente prejudicar a concentração da lâmina, tá? Ah, professor, mas aí quanto tempo eu coloco? Veja, pessoal, depende de cada fabricante, cada marca, mas em média, a baixa rotação 10 a 15 minutos. Ah, professor, eu uso uma rotação maior que você está falando aí. Não uso baixo, eu uso uma rotação mais acelerada. Ok, vai da validação de cada um. Eu sempre trabalhei com rotação baixa, né, de 700, 900, no máximo 1000, tanto para sedimentar como para concentrar na CIT centrífuga né, para preparar a lâmina. E sempre utilizei a albumina, aquela mesma albumina que a gente compra. Os laboratórios médios e pequenos têm muito isso, que é a albumina que se faz para a prova de grupo sanguíneo em tubo, tá? Essa albumina aí pode ser utilizada também, ou se não tiver, vocês podem utilizar um soro aleatório de um paciente, tá legal? Pessoal, lembrando que quem tá no Instagram, a gente tá ao vivo no YouTube e estamos abertos aqui às perguntas, tá bom? Fiquem à disposição. Se quiser mandar depois, pessoal, não tem problema, manda para nós no contato. Tenho vários colegas que terminam a aula, eles encaminham o e-mail e a gente responde sem problema nenhum. Ah, eu tenho uma dúvida, professor. Qualidade. Qual a qualidade de ambas, né? São equivalentes, uma é muito melhor que a outra, como que é isso? Veja, na minha experiência, a qualidade realmente elas são equivalentes, tá? Existem prós e contras, eu vou falar na sequência aqui, desvantagens e vantagens, tá? Mas a qualidade é equivalente desde que o operador, né, se não for o licorologista, for um técnico, enfim, o profissional que está operando tenha todo o treinamento para isso, porque cada uma das técnicas exige um método em relação a isso. Pode quebrar a lâmina na CIT centrífuga? Com certeza. É só colocar um pouquinho, com peso um pouquinho diferente, tá?
Pessoal, só um pouquinho aqui que eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui na nossa câmera para eu poder responder algumas perguntas que chegaram aqui de alguns colegas, tá? Doutora Viviane, o povo parece que gosta de experimentar, né? O profissional fazem muitos exames de urina. Pode ser, a citologia de urina pode ser realizada sem problema nenhum na CIT centrífuga, tá? E o RPM? O RPM, na minha trajetória, dentro da minha experiência, eu sempre utilizo o doutora Viviane baixo RPM, tá? Em torno de 900 a 1000 no máximo. Ah, mas tem colegas que utilizam a 2000. Claro, vai da validação de cada um. Eu sempre trabalho com RPM baixo, tá? Bem baixo, 700 a 900, 1000, geralmente nessa aí. Tá? A CIT centrífuga é essa que eu mostrei, calibrada em 900. Então, 10 a 15 minutos a 900. Por quê? Eu tenho muito receio da gente acelerar muito a rotação e lisar muito as células. Então, quando tem pouca celularidade, isso pode ser um fator, né, em relação à destruição das células para visualização. Então, eu tenho receio em relação a isso. Como assim, professor? Por que destrói na CIT centrífuga? Pessoal, tem que lembrar que ela roda, né? E nessa rotação tem uma força gravitacional também, né? Além da, né, força gravitacional é a força da rotação centrífuga. Então, assim, nessa força, ela gira e puxa, né? A gravidade puxa e ela gira. Então, dependendo do caso, eu tenho receio de rodar alta com rotação maior, tá? Só por conta disso, vai de cada um da validade. Não é certo nem errado. Cada um calibra e valida da maneira que acha que fica com uma qualidade dentro dos processos de cada laboratório, obviamente lá na diretriz de cada empresa. Mas eu, né, tô passando para vocês aqui a minha experiência. Professor, então, a gente tem desvantagens e vantagens? Sim, a gente tem desvantagens e vantagens, tá? Isso não há dúvida nenhuma. E aqui eu vou passar para vocês as desvantagens e vantagens, né, ao meu ver, em relação à câmara de Sutter. Primeiro, a câmara de Sutter precisa de um grande volume. Pacientes recém-nascidos, pacientes que têm coleta de líquor muito difícil e vem pouca volumetria, e pacientes com pesquisas de células neoplásicas que não tenham colhido um grande volume, principalmente crianças, em caso de LLA, a gente tem uma grande chance de errar na operação, porque a câmara de Sutter tem uma série de detalhes que você pode errar. Desde quebrar a lâmina, desde extravasar o material, desde não cortar correto o papel absorvente, desde pressionar muito o cilindro conector ou deixar muito solto, tem uma série de intercorrências aí, tá? E além do mais, dependendo da empresa, e eu já vi do laboratório, aonde que coloca lá, né? Geralmente a câmara de Sutter ou a CIT centrífuga ficam próximas uma da outra, ou de centrífugas, né? Eu já vi casos em que além da sedimentação, entrou material que estava, né, aconteceu um acidente e ali tinha poeira, né, poeira de alguma natureza, fez um furo e aí caiu dentro da câmara de Sutter. Então, pessoal, a câmara de Sutter ela tem que ficar num ambiente bem fechado, né, na capela, por exemplo, lá, quietinha, sedimentando para não ter nenhum acidente. O que não acontece já na CIT centrífuga. Outro ponto que eu diria que é o mais crítico de todos, tá? É você ter o corte do papel filtro. O corte do papel filtro, para mim, é o que compromete mais, porque nem sempre se tem o formato correto para fazer o corte do orifício do diâmetro interno do cilindro conector. Então, professor, mas tesoura? Não, tesoura não dá, gente. Mas eu tenho estilete. Estilete não dá. Mas eu tenho aqui um orifício fino que uso de corte como se, né, como aquelas formas de cozinhar. Opa, desde que seja da mesma espessura, ótimo, né? Do orifício, espessura não, desculpa pessoal, do mesmo diâmetro. O que eu recomendo? Achar um torneiro mecânico, né, profissional, leva lá a câmara de Sutter, preciso de um orifício de corte perfeito, milimetricamente no diâmetro interno desse cilindro aqui. E aí você manda fazer, tá? E é o que eu recomendo. É difícil, mas aí realmente você vai evitar um grande problema, uma grande dor de cabeça, que é extravasamento do líquor, tá? Outro ponto ruim.
Outra desvantagem é o tempo. De 1 a 2 horas sedimentando é muito tempo nos dias atuais. A pressão geralmente da coleta, a pressão do resultado, né, para entender a citologia. E aí nessa pressa sempre acontece uma série de problemas, né? Pode cair a lâmina, enfim, uma série de nessa pressão e ela demora muito. Ah, professor, não ficou boa a lâmina. Gente, você vai ter que repetir mais 2 horas. Olha só, tem essa desvantagem, tá? E lembrando, em pacientes em que você concentra, por exemplo, pacientes de LLA, que você concentra todo o material, ou LMA, ou suspeita de câncer, infiltração metastática de câncer de mama, de pulmão, de melanoma, de tumor primário, de linfoma, enfim, qualquer pesquisa de célula neoplásica, né, ou seja, você pode perder tudo o material. Então você não tem, é um erro sem volta, porque você vai colocar todo o volume ali, e se tiver algum acidente, perde o material. Ah, vai recoletar o líquor? Não dá, né, pessoal? Não tem como recoletar o líquor. Não dá, porque geralmente nesses procedimentos já a medicação já é injetada ali no ato da coleta, então não tem volta a isso. Mas ela tem uma vantagem importante comparada à CIT centrífuga, o preço. Em média no mercado, né, em torno hoje, com distribuidoras, em torno de R$ 650 para você comprar. Ah, professor, mas eu vou arriscar aqui, é boa, né? Vou arriscar. Aí vai de cada um, pessoal, né? Vai de cada um. Realmente é mais acessível. Eu acho também 650 para uma câmera de susto um preço bem alto, né? Já que é um, enfim, mas pelo material, claro que tem a tecnologia do corte, né? O detalhe ali da confecção, da colagem, uma cola especial, né? Enfim, a câmara de susto vai ficar com você por um bom tempo, desde que preserve ela do sol, né? Um ambiente com muito calor, né? E evitar muito a questão de deixá-la muito de molho para não ter problema em relação à cola dela das partes da base, tá? Professor, e qual que é a desvantagem nas desvantagens da CIT centrífuga? Ao meu ver, só tem um, o preço. Só tem um. Que hoje no Brasil varia muito, entre 10 mil e 110 mil reais. Caramba, professor, 110 mil reais, né? Sim, existem fabricantes, né? O nosso dólar está muito disparado do real. Desculpe, o nosso real está muito disparado do dólar. Isso faz com que o preço de uma CIT centrífuga importada seja muito caro, de difícil acesso. Claro que tem vários fabricantes, antigamente tinha 3, 4, hoje a gente tem em torno de 15, 16 fabricantes que vendem no Brasil as CIT centrífugas, tá? E aí vai, obviamente, da preferência de cada um e da experiência de cada um. Ah, professora, a de funil é melhor? A de bloco é melhor? Vai do momento de cada laboratório, tá? Não tem pior nem melhor. Existem validações, existem processos. É claro que a de funil é mais prática, é claro que a de funil é mais fácil de fazer a limpeza, é claro que a de funil ela dá menos problemas em relação a quebrar a lâmina. E assim, tem né, alguns benefícios a mais. Mas a qualidade da lâmina muda? Não, com a de bloco, não muda. E a de funil para de bloco, o preço é bastante distante um do outro, né? Então a de bloco geralmente é bem mais barata, tá? E aí, professor, como que a gente, né? O que você me diz em relação a isso? 10 mil reais é muito caro uma CIT centrífuga mesmo assim. Para fazer citologia do líquor, pessoal, veja, em média, uma citologia profissional de um laboratório de líquor profissional, mesmo que seja sendo pesquisa de célula neoplásica, em média a cobrança gira entre 400 e 650 reais para avaliar uma lâmina de líquor na citologia de pesquisa de célula neoplásica, tá? Isso por quê? Porque o líquor, eu já falei em outros vídeos também no canal, é a única matriz biológica em que você, com corante hematológico, consegue definir. E é padrão ouro, pessoal. Padrão ouro, o líquor é padrão ouro. Identificou a célula, né, o blasto ou a célula neoplásica de tumor sólido, ela é definitivo. Tá? A metástase. É claro que a gente tem, né? Vocês já viram vários vídeos no nosso canal também, tem uma série de correlações para você definir a importância da citologia. Professor, você pode dar um exemplo em relação às diferenças morfológicas, né? Que a gente tendo uma câmara de Sutton, uma CIT centrífuga ou a sedimentação?
perfeitamente, tá? Que eu acho que é na sequência aqui eu vou estar passando isso para vocês. Antes disso, tem um trabalho bastante interessante do Dr. Sérgio, da Universidade Federal do Paraná. Ele publicou em 2016 com o grupo dele, tá? Em que ele fez um comparativo, né? Um estudo, se não me engano, foi uma meta-análise do número de pacientes, acho que em torno de 400 pacientes, 500, não me lembro bem, em que ele tentou evidenciar, né, se a câmara de Suta tinha um potencial melhor para visualização, né, de células malignas ou a citocentrífuga, tá? É bem interessante um trabalho e isso fez, dentro dessa comparação do raciocínio e do método e dentro da experiência dele, a citocentrífuga teve uma sensibilidade maior do que a câmara de Suta, tá? Mesmo um profissional extremamente experiente ainda pode se equivocar na técnica da câmara de Suta, né? Acidentes acontecem e na câmara de Suta tem muita chance, né? Tem muitas variáveis para acontecer acidentes, tá legal? Então aqui tem um trabalho bem interessante, quem quiser depois buscar. Se não me engano, eu encaminhei para vocês uma newsletter há um tempo atrás que tinha justamente essas diferenças. Então eu estou passando para vocês aqui um caso real, tá? É um caso que encaminharam para gente, algumas fotos, tá? Professor, a diferença entre usar... não vou entrar em detalhes aqui em coloração, tá, pessoal? Que a gente já também teve outra aula. Aqui é só a questão da preparação da lâmina, câmara de Suta, citocentrífuga e sedimentação. Essa lâmina que vocês estão vendo aí agora é de sedimentação. Como assim, professor, sedimentação? Né? O colega não tinha câmara de Suta, o colega não tinha citocentrífuga, e aí foi lá e sedimentou todo o líquor para fazer a sua citologia. E aí o que aconteceu? Na hora de corar, teve alguns probleminhas técnicos em relação ao corante ou à sedimentação ou o padrão da sedimentação, tá? Por quê? Algumas células coraram completamente, que não dá para visualizar a morfologia, né? A não ser essa aqui, que ficou de uma maneira um pouquinho até inconclusiva. E as demais também bastante inconclusivas. Esse aqui é um outro exemplo, né? Da mesma lâmina, em que as células, elas coraram, né? Pode ver que algumas têm até projeções. Essa célula aqui entrou em lise, né? Mas dá para ver aqui, ó, que a gente tem uma binucleação, até nucleolos rosáceos, mas não dá para entender e identificar o que é essa célula. Então esse é o problema, pessoal, de se trabalhar com a sedimentação. Ela é perigosa, ela deixa a desejar, tá? É preferível fazer na câmara de Suta mesmo com todos os riscos, que é muito melhor do que fazer na sedimentação. Professor, mas aqui o meu laboratório é simples, eu só vejo se tem polimorfo linfomono. Tudo bem, pessoal, né? Existem muitos laboratórios assim. Mas percebam, eu sempre sou da empatia. Se fosse a sua mãe, se fosse seu pai, seu irmão, até o seu próprio filho, você ia trabalhar só dessa maneira, visualizando isso aqui, sabendo que você pode contribuir, e só vai visualizar polimorfo linfomono? Eu acho que não, né, pessoal? Então, assim, esse peso laboratorial de chamar a responsabilidade para si, ele é muito, muito importante, porque poderia ser um dos seus precisando de uma técnica melhor, mais assertiva, mais com uma abordagem, com uma resposta melhor, e não simplesmente fazer o basal do basal. Isso é muito ruim, porque a gente tem visto muitos casos assim, tá? E comparando, professor, e a câmara de Suta da citocentrífuga? Compara aí. Opa, aquela célula que estava lá, né? A gente pode, utilizando a câmara de Suta ou citocentrífuga, ter um padrão assim, tá? Completamente diferente, né? Nesse campo aqui vocês estão vendo a hemácias. E aqui a gente vê dois grupamentos celulares, né? Elas estão em blocos. Vejam que a gente tem hipercromasia citoplasmática. Vejam que a gente tem núcleos convolutos. Vejam que a gente tem, né, a chanfraduras nesses núcleos. E elas estão de uma maneira bastante diferente
do que se espera normalmente no líquido cefalorraquiano. E isso pode acontecer muito, né? Em relação à preparação. Vejam que esse grupamento celular aqui binuclear, ele poderia, né, em condições da câmara de Schultz ou centrífuga, aparecer de uma maneira muito mais elucidativa e não ficar no achismo, né? Na nossa aula de terça-feira eu falei bastante sobre isso aí em relação ao achismo. Por quê? No líquido cefalorraquiano, a resposta celular é importantíssima, ela está diretamente relacionada à anatomia do processo onde está acontecendo no sistema nervoso central. Como assim, professor? Anatomia, o local exato da lesão ou das lesões. Se é mais a nível, né, de meninge, se é na pacmeninge, se é no parênquima cerebral, a gente tem que entender isso. E para a gente entender isso, é importante que a gente tenha o conhecimento das melhores aplicações das técnicas. E na aula de terça-feira a gente abordou muito isso. Por quê? Com frequência aqui na academia, chegam fotos pra gente. E a gente agradece, é muito importante, a gente tem que estar aqui para tirar dúvidas, por isso que eu fundei a academia, né? Não existem perguntas irrisórias, não existem perguntas bobas, e sim, o bobo é não perguntar, né? E podem mandar pra gente por todas as plataformas, por e-mail, pelo direct, e qualquer pergunta, pessoal. Isso aí eu fico muito contente, porque a gente precisa disso, a gente precisa melhorar muito o líquido no Brasil. O líquido no Brasil ele é muito raso, extremamente raso. Raso demais, ele é em algumas situações até um descaso, porque compromete muito o diagnóstico. E o médico fica no escuro dando chute lá para tudo que é lado, porque o líquor não é feito da maneira que se deve fazer em pleno 2021, tá? Então, esse padrão de célula poderia indicar realmente talvez uma célula neoplásica. Essas aqui poderiam ser células neoplásicas. Poderiam ser blastos, a gente não sabe. Então, assim, fica no escuro. A técnica de sedimentação, ela fica rasa. Ela fica muito rasa. Então, coloca a empatia, que pode ser um parente seu, um filho seu, precisando de um exame aperfeiçoado e por conta dessa técnica você não consegue visualizar. Então, aquela lâmina lá poderia ser um padrão celular desse, um padrão que chama atenção, um padrão diferente. Ou poderia ser um padrão diferenciado, né? Um padrão em que você consegue, utilizando a câmara de Sutter e a CIT centrífuga, a gente consegue ver bem a morfologia do núcleo, a gente consegue ver bastante a morfologia em relação se tem nucléolos, do citoplasma, a periferia citoplasmática, né? Se é azurófilo, se é basófilo, se tem grânulo, se não tem grânulo, se ela tem alguma atipia de canibalismo, se tem fragmentação, se tem algum movimento que chame a atenção, que classifique a célula da citologia tradicional para a citologia oncótica, né? Isso é muito, muito importante. E esse exemplo dessa lâmina aqui, né? Doutora Patrícia, muito boa noite, tudo bem? Obrigado aí por estar sempre prestigiando. A doutora Patrícia, né, encaminha pra gente alguns casos aí, agradecemos sempre, tá? A gente tá sempre respondendo a todos os colegas que nos encaminham. E percebam que nessa lâmina que eu tomei como exemplo, ó, tem muito residual aqui no fundo, né? E aqui, inclusive, pode até ter uma lise celular porque corou. E aqui, ó, poeira. Então, essa lâmina, por exemplo, ela estava bem suja, né? Ela tinha poeira, ela poderia até ter resíduo de saponina e hipoclorito porque lisou um pouco as hemácias. E ó, a gente tem aqui um resto que a gente não identifica o que é, que pode ser, né, uma poeira, um talco, alguma coisa do gênero. Então, assim, isso, pessoal, a gente tem que tomar um carinho muito importante, porque na utilização, independente, né, você... Ah, professor, tem um ácido centrífugo de 100 mil reais. De funil, é perfeita, é ótima. Mas tá lá a lâmina pegando poeira do lado na caixa ainda que foi fabricada, né? Isso pode comprometer. Ou tá lá o funil de molho, fica 3 dias de molho lá até alguém limpar o funil ou enxaguar, não tira todo o resíduo e daí lisa as células. Então esses detalhezinhos parecem bobos, mas no conjunto da obra, pessoal, eles fazem uma enorme diferença. E nós temos que lembrar muito, né? As células não leem o livro, as células no líquor elas são diferentes, as células no líquor na confecção da lâmina, principalmente na centrífuga que sofre rotação, elas saem, né, com a morfologia
né, não tão perfeita, então tem que ter todo aquele carinho, aquele critério de visualização. Isso já na câmara de Suta você não vai ver, né, a força centrífuga em relação nesse comparativo. Mas como vocês podem ver, a gente tem referências que tentou se ver se qual que é melhor, a câmara de Suta ou a CIT centrífuga. E a CIT centrífuga saiu na frente por uma série de fatores em relação à operação mesmo do dia a dia. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, esses pequenos detalhes. Hoje foi mais um bate-papo super simples em relação a isso, né? A gente tem que ter essa atenção, parece boba, mas é contínuo. Então, assim, são situações reais que eu falei aqui para vocês. O colega mandou a foto que era um fragmento de um inseto, parecia ser um fragmento de um inseto e estava achando que era, né, aquela parte final da cauda. Eu não sou especialista em inseto. Mas nós temos alguns insetos, como, né, o Aedes, alguns pernilongos, que tem no final lá uma região que ela tem algumas listras, né, branca, preta, intercalam. E aí quando cora ali, às vezes com uma gringuinça, aquilo ali vai parecer, ou com grã, parece cocos, parece bacilo, parece piroqueta. Então esses detalhezinhos tão bobos, gente, geram uma grande confusão em coisas tão simples, tá? Mas, por quê? Porque o profissional que está lá às vezes não aprendeu na graduação, o professor dele ensinou o líquor em 3 minutos, né, lá na graduação, ensinou como líquido, contar na Neubauer, aí, né, não, colocou o líquor no balaio de gato junto com os líquidos, que são completamente diferentes. Então, assim, não é culpa muito do profissional, acho que é culpa de toda a dinâmica de como o líquor é tratado culturalmente no Brasil. Então a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para trocar experiências, né? Críticas, sugestões, que vocês precisarem, podem esperar da Academia do Licor, tá? Podem mandar para a gente no contato @academiadolicor.com.br ou manda pelo direct, ou manda lá pelo YouTube. Acessem o nosso site. O nosso site é bem simples porque ele não tem poluição, ele é bem objetivo. Ele tem lá o botão, né, do nosso livro que a gente tem lá, que é um livro que a gente já tá, tem poucos exemplares ainda até a terceira edição, né, que tá lá livro que tá à venda. A gente tem os botões lá, tanto do Telegram como do nosso e-book gratuito. Então, quem quiser baixar o e-book pode baixar lá e aí já fica na nossa base de dados que a gente compartilha uma série de informações, né? Alguns artigos científicos, que são as newsletters, e essa troca de experiências aí que continuamente, diariamente, acontece com vários colegas do Brasil e do exterior. Tá? Então, queria mais uma vez agradecer a audiência de todos, né? Pedir desculpa algum detalhezinho aí da nossa transmissão inicial, mas tudo foi resolvido. E, pessoal, tô encerrando os colegas que estão aí no Instagram, tá? Vou encerrar e aí vão ficar mais alguns segundinhos com os colegas que estão aqui no YouTube. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Estamos à disposição, senão podem estar encaminhando para a gente com certeza nas nossas plataformas. Tá bom, pessoal? Eu acho que seria hoje isso. Procurei trazer dentro do projeto do Licor 24 Horas de uma maneira bem simples, bem direta, né? E aqui, lembrando, todas terças e quintas, 19h30, a gente está aqui para esse nosso encontro semanal, né? 19h30, horário de Brasília, para discussão de vários casos. Final de semana, sábado e domingo, a gente publica ementa e espero vocês novamente 19h30 na terça-feira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.